Em Mateus 13, 44, temos algumas parábolas. Primeiro, Jesus conta a parábola do tesouro escondido, depois da pérola e depois da rede, revelando-nos como é o reino dos céus, como é o reino de Deus. E ele nos conta: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Há uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Os que ouviram disseram: Sim, Senhor. E Jesus acrescentou: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E Jesus retirou dali e foi para sua pátria. Ensinava nas sinagogas, e elas se maravilhavam, e diziam: De onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Então Jesus contava essas parábolas em comparação ao reino dos céus, né? A questão da rede ficou muito clara porque Jesus deu a explicação, que é como uma rede lançada ao mar, que puxa muitos peixes, no caso dos seres humanos, todos os peixes, né? No final dos tempos, e é feita a separação entre o joio e o trigo, a separação dos peixes bons e os ruins, né? E os ruins vão para a fornalha de fogo, assim como o joio vai para a fornalha de fogo, que são as pessoas más, desobedientes. E aí ele conta do homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Preste atenção. Este homem negociante busca boas pérolas. Este homem tem boas pérolas. É possível que ele tenha até, além das pérolas, outras posses, outras pedras preciosas. E de repente esse homem encontra uma pérola de grande valor. Uma pérola como nunca viu antes. Uma pérola encantadora. E por essa pérola vale a pena. E ele vai e vende tudo que tem. Todas as outras pérolas, todas as outras pedras preciosas, tudo quanto tinha, a casa, o carro, tudo, e compra aquela pérola. Isso é a metáfora da pessoa que morre para si mesmo, que nega a si mesmo, morre para o mundo e carrega a sua cruz com Jesus Cristo. É quando você encontra a sua bela pérola, a pérola de grande valor. Porque a partir desse momento você recebe a coroa da vida. Você conseguiu enxergar através da sua fé o milagre de Deus, que foi pagar os nossos erros na cruz, em Jesus Cristo, e nos salvar, pagar nossa conta, limpar nossa ficha, e nos tornar limpos para Ele. E quando compramos essa pérola de grande valor, que é com a nossa fé, crendo, a gente ganha tudo. E aí, entenda, ele já estava dizendo aqui, para fazer isso, a gente tem que estar disposto a perder tudo, a vender tudo. É abrir mão de si. Ah, eu não consigo muito bem perdoar aquela pessoa. Ah, mas eu tenho tanto apego a essa coisa aqui do meu futebol. Ah, mas eu faço tanto... Então, todas as coisas que não são necessariamente egoístas, que nos distraem, nos afastam de uma vida com Deus, né? A gente abre mão. Porque a gente não vai estar perdendo nada. A gente está fazendo isso pela grande pérola, preciosa, de grande valor. E aí tem um detalhe também no nosso olhar, que quando a gente não quer fazer isso, olha, até aceito Jesus, mas poxa, abrir mão da mulherada, abrir mão dos bares, das coisas dos festejos que eu tanto gosto. Você consegue enxergar algumas pérolas. A pequena pérola te dá uma satisfação momentânea. Porque você vai no boteco, bebe uma cerveja, sai com uma mulher diferente, é um momentâneo. Na outra semana você vai querer fazer isso de novo. Não, aquilo não satisfaz você. Ele satisfaz momentaneamente. É uma pequena satisfação para o seu ser.
Mas a partir do momento que você vende tudo isso, você abre mão de tudo isso, e pela fé recebe de graça o Espírito Santo, a renovação em Deus, você se santifica e se separa para o Senhor, essa é a pérola de grande valor, não tem preço. É uma mudança de vida para sempre. É uma satisfação de gozo eterno. É impossível uma pessoa que visitou o Santo dos Santos do Senhor, experimentou do Espírito Santo, olhar para trás e não se arrepender. E não pensar, olha o que eu fiz. Abandonei minha grande pérola. É maravilhoso, Jesus vale a pena. E conta também sobre um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O homem estava com um campo, achou um tesouro escondido, que um homem, e aí ele esconde, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo que possui o tesouro escondido. É similar à história das pérolas, mas ele não está dizendo aqui sobre pequenas pérolas. Ele está falando sobre um campo, que você pode observar um gramado, árvores, é um campo. E um homem achou um tesouro ali, naquele campo aberto. Né? Nessa visão aberta da natureza, esse homem achou um tesouro escondido. Nos dando a revelar até que, através da natureza, vemos as obras de Deus. Conseguimos ver as obras da criação. Através do vislumbre desse campo, ele achou um tesouro escondido. Então ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele adota aquele campo no coração. A vida. Ele vende tudo quanto tem, abre mão de todas as coisas egoístas dele e compra a vida. E essa compra, ela não é financeira necessariamente. Você vai abrindo mão de tudo, você está vendendo todas as suas coisas, né? Você vai dar aos pobres e vai ter um tesouro no céu. Não é o templo, é aos pobres, é quem precisa. É assim que é o Evangelho de Jesus Cristo, é ajudar o próximo, o pobre. E a partir desse momento, você está recebendo pela graça de Deus, né, tesouros no céu, e crendo em Jesus Cristo, está sendo salvo. E ele começa a te dar uma nova vida. E esse campo é maravilhoso. É um campo aberto em que Deus vai te mostrar muitas coisas, em que você vai descobrir esse tesouro escondido. E ele mesmo disse que se nós buscarmos, vamos achá-lo. Então, Jesus nos traz essas parábolas, né? E acrescenta que todo escriba, instruído acerca dos reinos dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Porque quando nós lemos a palavra, eu posso reler um versículo, um capítulo, uma história, uma parábola, muitas vezes. Mas toda vez que eu leio de novo, de tempos em tempos vou estudando a palavra, de acordo com a situação que eu estou vivendo na minha vida, eu posso absorver coisas novas da mesma história. Né? E existem riquezas que vão sendo tiradas. Então imagina que o escriba instruído acerca do reino dos céus, que ele conhece os mandamentos de Jesus, tira do seu tesouro, do seu baú do tesouro, coisas novas e velhas. Mandamentos que ele já tem, que são mandamentos de vida, e mandamentos novos, instruções novas de vida, conhecimento, sabedoria, que vai adquirindo e se aperfeiçoando como uma pessoa. E o que está sendo aperfeiçoado? O nosso coração. Que é o que é avaliado no julgamento. É avaliado através da graça de Jesus. Se o nosso coração é em amor. Então é todo um chamado a nos aperfeiçoarmos. Você vai e vende tudo que tem. Abra mão de tudo que você tem em relação ao mundo. Se você passa a sua vida pensando assim, eu vou na igreja no domingo, eu creio em Jesus, mas as preocupações do meu dia a dia são só os boletos. Não, eu ganho dinheiro. Então, os investimentos, como será que está a renda fixa neste momento? O que será do futuro, as decisões políticas? Quem será o próximo presidente? Essas são questões mundanas. Né? E você tem um exemplo muito prático disso, quando chegar a marca da besta, né, que será posta assim, olha, ou você aceita ou você morre. Se você quiser, você morrer com a escolha da morte literal, você está sendo ejetado de todas essas coisas que você julgava serem importantes. Né? Então, imagine também o perigo
de você viver uma vida pautada no amor às coisas mundanas. Quando diante de uma escolha, talvez exista até uma pessoa, eu espero, desejo de coração que não, eu peço a Deus que não, que diante dessa escolha até crê em Jesus, até acredite que é verdade, tudo verdade, mas eu não posso deixar minha casa, eu não posso deixar meus investimentos, eu trabalhei muitos anos para construir essa minha empresa, entende? E aí Jesus vai dizer em outra passagem que o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Então é um chamado, na totalidade, para observarmos os valores do nosso coração e o que realmente estamos fazendo na nossa vida. Porque podemos dizer assim, eu sou uma pessoa generosa, mas podíamos ser mais. Não, eu acredito em Jesus, podíamos orar mais. Eu acredito em Jesus, podíamos jejuar mais. Eu conheço pessoas da igreja, podíamos ter mais contato, chamar essas pessoas para fazer boas obras com a gente. É claro, não é para ficar falando aqui, né? Não precisa comentar dizendo tudo o que faz e justificar, mas reflita no seu pensamento. Essa crença que você tem em Jesus, qual é o seu nível de dedicação a ela? Você é uma pessoa que pode contar uma história dessa e dizer assim, abrir mão de tudo que eu tinha para aceitar Jesus? Você passou por uma renovação de transformação do seu ser e recebeu você em Jesus no coração? Quando você olha para o próximo necessitado, você olha para ele como Jesus, amando na sua necessidade? Em cada pessoa, pode ser um conhecido ou um estranho. Como você trata as pessoas do seu lar? Como você trata as pessoas que te servem, os garçons, os faxineiros? Como você trata os moradores de rua? Como você trata as pessoas na vida? Como você trata a vida como um todo? É só para você? É só o financeiro? É só o ganho? É só a carreira? Porque Jesus está nos dizendo que tem uma grande pérola de grande valor esperando ser encontrada. Um tesouro no campo esperando ser encontrado. Este tesouro está esperando ser encontrado. Mas ele é encontrado porque encontra ele, vislumbra ele, entende que ele existe, vai, abre mão de tudo e pega ele para si. Então sempre podemos fazer isso orando a Jesus, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, pedindo a Ele que nos livre do pecado, que nos abençoe com o Espírito Santo, que traça um plano de salvação para a nossa vida, escreva nosso nome no livro da vida e entregamos nossa vida a Ele, em nome de Jesus. Amém. E Ele vem e limpa-nos e transforma a nossa vida. E daí é um chamado a gente refletir quais são todos os egoísmos que eu pratico, né, para eu poder ter uma vida dedicada ao Senhor, para eu dedicar a minha família ao Senhor, para eu falar dos conhecidos que eu tenho do Senhor. Porque se eu creio que Jesus é a salvação para a minha vida, e eu acho que, os meus amigos tudo bem, eles não são da igreja, eles não conhecem Jesus, entenda que talvez, eu não estou dizendo que essas pessoas estão condenadas, mas talvez essas pessoas que não conhecem Jesus ou escarnecem dele e passam a vida em seus próprios interesses e egoísmos, correm um sério risco de serem julgados e condenados. Então, onde está exatamente o amor? De se confortar e conformar nisso, ou para o outro, ou para as minhas atividades mundanas. Né? É uma reflexão para a gente buscar mais a Jesus e buscarmos mais o amor no nosso coração.